O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e se fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Que é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos hoje contemplando, meditando sobre o poder e a força de Jesus Cristo. Jesus ameaçou as tempestades e o mar, e houve uma grande tranquilidade, uma grande calmaria. Meditando o Evangelho de hoje, nós podemos pensar em nossas próprias vidas, aquelas tempestades que estão nos incomodando, aqueles medos que estão nos perturbando, aquelas doenças que nos tiram a paz, todas aquelas coisas que nos criam medo, desconfiança. Os discípulos passaram pela mesma situação. E quando nós nos encontramos em tais situações, Jesus Cristo nos apresenta um caminho. É o caminho da fé, é o caminho da confiança. Uma coisa chama minha atenção. Todos os discípulos, em situação do perigo no mar, eram quase todos especialistas no trabalho do mar, porque eles, a maioria, eram pescadores. E vejamos que quando aconteçam essas tempestades, eles têm medo. Eles que pareciam dominar, controlar os acontecimentos, tudo aquilo que pode acontecer no mar, eles têm medo. A segunda coisa que chama minha atenção neste Evangelho é que diante dessa instabilidade, diante dessa tempestade, Jesus está dormindo. Jesus está sereno. Jesus não se perturba. Podemos nos perguntar: será que o sono fez com que Jesus não percebesse o perigo que estava acontecendo? Será que Jesus estava indiferente
a situação que os apóstolos, que os discípulos estavam passando naquele momento? A resposta é não. Jesus não estava indiferente e jamais Jesus será indiferente a qualquer situação que pode ameaçar a vida. Jesus, Deus, é Deus da vida. Ele vai defender a vida em todas as circunstâncias, em todos os momentos. É por isso que essa situação que de criar o medo, essa dificuldade que de nos afastar da presença de Deus, deve nos conduzir como os apóstolos para junto de Jesus, para gritar, para chamar socorro, para que Ele venha em nosso auxílio. Assim, os discípulos vão se aproximar de Jesus e São Mateus, capítulo 8, versículo 26, 25, vai nos dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. É isso. Buscar refúgio, buscar ajuda para junto de Jesus. Os discípulos gritaram socorro porque eles confiavam no poder, na ação de Deus, na ação de Jesus Cristo. E logo, Jesus Cristo vai chamar a atenção dos discípulos. É a primeira coisa que Jesus fez. No versículo 26, Jesus chamou a atenção dos discípulos. Porque tendes medo, homens fracos na fé? Jesus quer mostrar que nas dificuldades, nas tempestades, não devemos deixar nossa fé se perder. Não devemos perder a confiança. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo passando pelas tempestades da vida, devemos fixar nossa atenção sobre Jesus Cristo. É por isso que todos nós, naquelas situações que nos tiram a paz, as doenças, as incertezas da vida, o desemprego que está caracterizando hoje muitas famílias, passando necessidade, aquela ida e volta, a busca de oportunidades, não podemos desenvolver tudo isso sem a ajuda de Deus. Devemos alimentar, devemos fortalecer a nossa fé para que mesmo nessas dificuldades possamos enxergar a vontade de Deus. Os discípulos gritaram junto de Jesus, pediram socorro a Jesus e Jesus os salvou. E mesma coisa, Ele pode fazer isto para nós hoje. Percebemos que Jesus, Ele é muito sereno. Depois de chamar a atenção dos discípulos, o que Ele fez? Ele ameaçou os ventos. Ele ameaçou o mar e logo houve uma grande calmaria. Isto quer mostrar que Jesus é mestre do tempo. Jesus é mestre da história. Ele tem domínio sobre todas as forças. Agora vou perguntar para cada um de nós. Quando estamos passando por momentos difíceis, junto de quem nós recorremos? Junto de quem nós buscamos auxílio? Hoje, somos convidados a imitar os apóstolos.
Hoje, nós somos convidados a voltar para junto de Jesus. Na verdade, Jesus Cristo passa por essas situações difíceis que nós enfrentamos para despertar em nós a fé. Quando nós lemos esse evangelho, quando nós meditamos, nós podemos dizer logo: Jesus estava dormindo, Jesus não estava sabendo o que estava passando naquele momento. E aí os discípulos foram despertar Jesus. Negativo. É Jesus que foi despertar a fé nos discípulos, para que os discípulos confiem, para que os discípulos se apeguem cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Jesus desperta a fé em nós através das diversas situações que nós enfrentamos. É por isso que a cada momento devemos enxergar a vontade de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Ler a presença de Jesus na nossa história. A inteligência humana não nos permite de resolver todos os nossos problemas. É por isso que, antes de fazer qualquer planejamento, antes de reagir em qualquer situação, devemos perguntar-nos qual é a vontade de Deus neste momento. O que Deus quer que eu faça nessa situação? E a partir disso, vamos desconcentrar-nos de nós mesmos e vamos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. E assim, nas tempestades da nossa vida, nos sofrimentos da nossa vida, nas doenças que estamos enfrentando dia a dia, vamos permanecermos serenos, porque a nossa fé, porque a nossa confiança está em Deus. E quando nós confiarmos em Deus, com certeza Ele vai tranquilizar, Ele vai acalmar todas aquelas situações confusas ao nosso redor. Hoje somos convidados a renovar a nossa fé. Somos convidados a reafirmar a nossa fé em Jesus Cristo, para que a cada momento possamos dizer: Jesus, salva-me. Deus, liberta-me desta situação. E assim nós estaremos sempre sobre a proteção, sobre o cuidado do nosso Senhor Deus. E como disse o nosso santo fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria, estaremos crescendo degrau por degrau até chegar à perfeição. Vamos rezar hoje para que nós sejamos firmes, para que nós coloquemos toda a nossa confiança em Deus e que Ele venha nos auxiliar nas diversas situações para acalmar, para tranquilizar as tempestades que nos incomodam na nossa vida de dia a dia. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.